Tá gravando. Beleza, estamos aí. Ótimo. É... Botar a cabeça no. Olha que sacanagem, quer ver? Se bem que agora, deixa eu ver como é que tá aqui, ó. O compartilhamento de tela eu não fiz ainda não, né? Não. Compartilhar tela. Tela inteira. Manda ver. Agora tá. Sacanagem que ele tá, tá passando aqui pro pendrive a 277,9 megabytes de 248. Só que já tá sem uns 5 minutos. E o aluno, como ele não consegue instalar aqui, ele não conseguiu baixar o LibreOffice. Baixar o LibreOffice aqui, deu algum problema lá. Eu vou, o online do Drive, de repente, pode ser. É porque é o seguinte, análise de espectro, então você tem lá 300 pontos experimentais de nanômetros e a cada nanômetro corresponde um sinal de absorção molecular. Então ele tem que abrir um arquivo CSV, né? Só que o arquivo CSV, quando abre nas nuvens, no Excel das nuvens, ele abre completamente descaracterizado. Completamente descaracterizado. Eu vou voltar, eu vou rapidinho, vou falar, ó, tenta baixar. Ei, sumiu da tela. Foi só ameaçar. Pera aí, deixa eu ver. Acho que foi só ameaçar, o negócio funcionou. Deixa eu ver aqui. 348. Ó, ameacei e deu certo. Ah, que bom. Vou ameaçar outras coisas na vida, ainda mais na sexta-feira. Vou entregar esse pendrive aqui pra ele e falo, ó, se não der, te vira por aí, que eu tenho que dar minha aula. Let's go. Conheço, não publiquei nela não. Conheço. Cara, é o seguinte, essa revista, se não me engano, ela foi galgada da noite pro dia ao CAPS A2, se não me engano. É uma coisa assim. Oi? A3? Tá, então A3. Olha, a minha visão dessa revista é que ela é uma revista predatória. Você tem alguns dados e você tem medo de mandar para uma boa revista, você manda para ela, paga R$ 300 ou R$ 350 e você publica rápido. Então ela é uma revista barata para você publicar. Ela não é muito exigente e o corpo de revisores também, até onde eu saiba de colegas, fora da instituição inclusive, o que eles mandaram, eles falaram, olha, não recebi um ai. Foi só mandar o dinheiro e publicou. Tô gravando isso? Tô gravando isso. Vai que a revista me processa. Né? Você pode ver, tem
Tem pesquisadores, você entra no Lattes assim, agora em 2022, o cara tem 7, 8 publicações nela, assim, em sequência. Pá, 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 pá. Você fala, pô, tem uma coisa errada aí nesse babado. Ganha ponto? Ganha ponto. Mas ela é uma revista predatória, sim. Aí depende de como você quer encarar isso. Por exemplo, você está no início de carreira, de repente para você é uma boa, porque você vai ganhar currículo. Depende, tá? Eu não quero publicar nela não, mas já sugeri uma pessoa que publicasse nela. Que era uma pessoa, máscara maldita que me dá coceira, essa azul aqui. Eu gosto da branca. A branca não me dá. Eu estava com a branca agora, só que eu esqueci a branca no laboratório e tive que entrar com a azul que estava no carro para a universidade. E já só de colocar já começou a me dar coceira. Aí eu troquei a máscara, enquanto eu estava com a máscara, eu estava, acho que, protegendo de alguma forma. Mas eu já aconselhei uma pessoa a publicar, que era uma pessoa que estava com um problema sério de saúde, ela teve que interromper a pós-graduação, e o prazo foi expirando, fala, publica nesse negócio aí, pô. Joga pra essa daí, se vira. Porque você vai ter uma resposta rápida de publicação. Paga 350 pau, se não me engano. Super barato, cara. Super barato. Agora, predatória por predatória, existem boas revistas, por exemplo, na área de biotecnologia. Tem revista que você vai pagar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. E revistas boas pra caramba, que são altamente reconhecidas no meio científico, mas você paga caro pra caramba. Eu já cheguei a pagar com verba de pesquisa em marcos, acho que foi marcos alemães. Foi marcos, não, libras esterlinas, libras inglesas. Caríssimo, caríssimo. Puta de uma revista, ó, do Borogodó. Mas é uma sacanagem, né? Até porque. Então, não, e até porque, quando você, por exemplo, recebe um convite para você ser revisor de um artigo, ninguém te dá um puto, desculpando o termo. Ninguém te dá um centavo. Sério. Esse serviço ele é remunerado só para os papas daquela área X. Então, por exemplo, pega um artigo científico, manda para uns 3 caras, 4 caras analisar. Um deles é o papa da área. O papa da área você paga dinheiro para ele. Agora os vagabundos lá do Brasil, não, esses aí você não paga nada não. E eles vão ficar felizes da vida. Por quê? Porque eles vão colocar no currículo deles e mais ainda, eles vão colocar num Lattes que hoje chama Publons. Publons, que é um Lattes de revisor de periódico. Quanto maior for o seu preenchimento desse Publons, tanto melhor será a sua qualificação científica perante as agências de fomento, a hora que você vai pegar uma verba de pesquisa, sabe? Eu não gosto. Você pode recusar, eu já recusei um monte, um monte. Eu não acho legal recusar. Vocês que estão em início de carreira, menos ainda. Recebeu o convite, vai lá, porque aí você ganha linha de currículo, porque você vai ter que optar daqui a um par de anos a uma decisão profissional mais séria. Pode ser um doutorado, pode ser uma empresa. E é bom que você tenha um currículo. É bom não recusar. Eu recuso muito. Eu recuso muito porque dá uma. Eu tenho é um pensamento idiota que eu tenho. Tá? É uma ou outra só que eu pego. Agora eu conheço gente, professor do PPG Biotech, que cara, pelo amor de Deus, você olha o currículo Publons do cara, você fala, meu Deus, o currículo de revisor dele é melhor do que o meu Lattes inteiro. De tanto que a pessoa trabalha. E porque você precisa demandar um tempo para isso, etc e tal, dá muito trabalho, né? Uma das coisas que eu não gosto é porque dá muito trabalho, tá? Deixa eu confessar aqui, gravando inclusive. Exato. Mas é necessário. Aí um ou outro eu filtro para que eu acho mais legal, assim, gostei desse artigo, esse artigo eu quero ler. Bem, Oncotoncovo, Biotech, 2022, Bioquímica. Pelo menos a pastinha eu abri, tá? Então tá aqui a pastinha, a gente estava discutindo... Nossa, peguei um negócio errado aqui. Não, tá certo. A gente começou a discutir métodos. O cérebro, faz isso, cérebro. Volta na aula anterior, cérebro. Pega qual foi a última prancha que você tinha lá. Alguns métodos de estudo de proteínas. Foi aqui que nós paramos, ó. Isso. Aí eu dei...
Isso mesmo. Aí eu dei exemplos e mostrei pela internet alguns desses exemplos. Todos eles aqui foram representados, né? Foram. Menos a precipitação por acetona, mas também é tão básico, né? Joga acetona lá, o negócio precipita. Tá, que são métodos de purificação, certo? Então a gente pode, antes de dar continuidade, por exemplo, a gente pode fazer um exercíciozinho aqui, por exemplo, diálise. Diálise, eu tinha colocado para vocês que é um método mega simples, né? Então esses aqui são os métodos de purificação. Pá, 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 pá. Tá, entendi. Então eu vou abrir uma prancha de métodos de caracterização. Ah, que eu posso enfiar o dedo no nariz, passar. Não, não, tá tranquilo pra mim. Mas eu acho isso aqui show pra caramba, ó que legal. Uhul! E quando fica grandão então, ó? Não, esse não ficou tão grandão não, tinha que ficar grandão. E agora, como é que eu fico pequeno? Ah, como é que eu fico pequeno? Não, tá bom assim, ó. Né? Tá bom assim. Não, eu gosto disso aqui porque isso aqui dá um lado quase humano pra aula. É o quê? Libra do cantinho? Ah, é. Eu vi hoje um de manhã quando eu estava tomando café da manhã. Pessoal aplaudindo e vaiando o Bolsonaro numa grande convenção ali. Tinha apoiadores e detratores. Então o cara do surdo mudo, né, o cara de Libras, fazia assim. Mas é legal. Aí você tá. Ah, entendi. Tá vaiando e tá aplaudindo. Entendi, legal. Agora eu já entendo Libras. Do Bolsonaro? Ixi, como é que ficou aquilo lá? Eu não vi, esse eu não vi não. Como é que traduz o palavrão do chefe? É assim, se você traduzir, você pode perder o emprego. Se você não traduzir, você pode perder o emprego. Você não está sendo fiel, né? É, nossa, esse eu não vi não, cara. Queria ter visto. Ah, isso aí, isso aí é meme. Só achar que. Cara, eu não sei porquê, eu acho que a aula anterior eu botei tudo dia 29. Hoje que é dia 29. Eu acho que eu botei dia 29 na aula anterior lá. Então, métodos de caracterização. Tá, métodos de caracterização. Que a gente faz uns exercícios. Além dos exercícios, a gente analisa Ah, tá, uns exercícios. Isso, é um exercício, deixa eu ver. Esse aqui é meu script aqui. Meu script é estrutura. Ah, estrutura de peptídeo, proteína. Tá. Os exercícios de proteína e o software também para a gente trabalhar com métodos de caracterização. Métodos de caracterização. Isso. Agora eu só não lembro por que, que eu falei. Por que, que eu pedi que eu não lembro, entendeu? Eu lembro que eu pedi, só não lembro por quê. Mas você chegou a ver? Porque de todo jeito, se você tiver o PDB da lipase, a gente brinca com ele também hoje. Dá pra brincar com o PDB da lipase. É, tá bom. Então, método de caracterização. Eu vou ampliar aqui um pouquinho. Ou mais um pouquinho, eu faço duas vezes, né? Duas vezes. Então, métodos de purificação,
os principais métodos que você vai encontrar por aí são métodos cromatográficos mesmo. Então, por exemplo, precipitação, que acho que foi você mesmo que levantou a lebre na aula passada. Precipitação com sulfato de amônio é o mais barato, porque sulfato de amônio é super barato. Agora, vai brincar com uma coluna cromatográfica para tu ver. Vamos brincar aqui, ó. Amônio sulfate, deve se escrever assim. Sigma, eu quero tudo assim, que eu sou um cara rico. Rico eu ia falar fogo. Rico é fogo. Sigma, deixa eu ver quanto custa aqui o sulfato de amônio. Vamos? Vamos? Ei! Oh. Vamos, internet. Eita ferro doido. Fico desesperado quando acontecem essas coisas. Então, enquanto ele procura aqui, a gente vê também da Sigma, a gente vê um Cefadex, Cefacril, Cefadex G50, que envolve exercícios de hoje, inclusive, para a gente ver o preço. Aqui já chegou aqui, ó, o preço do sulfato de amônio. Ah, até que eu acertei a fórmula, hein? O preço do sulfato de amônio o produto foi descontinuado. Tá, mas eu quero ver o preço. Não tem o preço? Deixa eu ver isso aqui. Preço. Não, aqui não. Aqui acho que aqui ele tem. Imagina, por exemplo, ó, 100 gramas, R$ 134. É praticamente R$ 1 grama aqui, ó. 500 gramas, R$ 424. R$ 1 grama. R$ 1 grama. Cefadex. Ah, o produto foi descontinuado. Oh, obrigado. Então vamos pegar esse aqui, ó. Cefadex, que é para uma coluna de cromatografia de filtração molecular. É o pó. É um pozinho. Isso é um pozinho. Até acho que tem aqui nos armários. Aqui tem uns pozinhos desse aqui. Não, é um pó. A coluna é muito legal, cara. Porque a coluna, você pode utilizar uma coluna de HPLC dentro de um sistema de cromatografia de alta eficiência. Ó, tá demorando o babado aqui, hein? Como você pode utilizar uma seringa hipodérmica. Aqui, ó. 500 gramas, R$ 12.000. R$ 12.253. Vou fazer certinho, vai. 12.000, não, deixa aqui, ó. 12.253 dividido por 500 dá 25 vezes mais caro. Né? Então, e essas resinas, elas às vezes se tornam violentamente caras, como por exemplo as resinas de caracterização para focalização isoelétrica. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Como é que seria isso? Seria resin. Não é resina, tem outro nome, né? Vou colocar a resina. Eu não sei se eu consigo colocar a resina aqui. Isoelectrifocusing. Não sei se vai aparecer alguma coisa assim. Conteúdo do site. Nenhum resultado. Tá. E se eu tirar o resina, aparece alguma coisa? Ah, tá. Focusing com 2 Is não vai aparecer mesmo, não, né? Na verdade, é melhor eu consultar o Google, porque aí o Google vai me dar uma noção melhor. Sigma. Purchase Cast Number. Será que é isso aqui? Olha, você tem... Ah, quase que eu peguei ali, hein? Deixa eu pegar aqui, que é interessante, ó. Isso aqui, ó. Ah, tá. Tem esse aqui, mas olha só. A gente estava vendo que você pode terceirizar essas coisas, né? Ó, um serviço que você terceiriza a determinação do ponto isoelétrico. Então você paga para alguém fazer isso para você. É legal, ué. Por que não? Aqui, no caso, ele não mostrou ácido bórico, marcador. Aqui é só marcador, marcador fluorescente. Aqui ele não colocou a resina. E aqui também ele não achou, né? Eu não vou perder muito tempo, não. Deixa eu ver aqui Thomas científica aqui, porque a Thomas também costuma mostrar preço.
Não, aqui é um sistema todo. Ah, não, não vou. Deixa quieto. Eu posso adiantar para vocês que isso é bem mais caro. Só isso, tá? Então vamos ver esses métodos de caracterização brevemente. Métodos de caracterização. É aquela história, cara. A proteína, no fundo, nada mais é do que um bando de aminoácidos junto. Então, as propriedades desse aminoácido e a conformação com que esses aminoácidos se mostram no solvente vão determinar propriedades de carga superficial da proteína, que vai possibilitar, da mesma maneira como a cromatografia de troca iônica possibilita, através da carga superficial, você pescar, você pode caracterizar a proteína por isso também. Você pode utilizar a própria cromatografia para ver uma caracterização dessas. Mas, normalmente, o que você quer caracterizar? Você quer caracterizar a massa molecular. Opa! Você quer caracterizar a massa molecular. Então, você pode utilizar uma cromatografia de filtração molecular, e outro nome seria filtração em gel. Por que não? Agora, você quer caracterizar massa molecular de uma outra forma. Então você pode utilizar a boa e famosa e maravilhosa eletroforese. Vocês já viram isso, né? Eletroforese. Lembra mais ou menos do princípio, alguma coisa básica dela, não? Tá. Já chegou a trabalhar com ela? Não? O princípio vai ser a mesma coisa. Eletroforeses. O princípio vai ser a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui imagem, que imagem é sempre mais legal. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Essa aqui parece bonitinha. Um palito. Não vou nem falar que é 2 palitos, que vocês já sabem do que se trata, não vou enrolar muito não. Basicamente é o seguinte, você vai separar por massa molecular, né? Mas aí eu te pergunto uma coisa, já que vocês viram, né? Você vai separar por massa molecular, tá? Mas proteína tem carga, não tem? E que se você está submetendo uma separação, então aqui você tem um gel, normalmente esse gel pode ser de agarose. A DNA é agarose, não é, Eric? Acho que DNA é agarose. É agarose. Normalmente para proteína é acrilamida, numa forma polimérica chamada poliacrilamida. Aqui tem um gel, aqui tem um tampão, você tem um polo positivo, um polo negativo, os eletrodos são colocados numa fonte, 127, um pouco mais, um pouco menos, 150 volts, demora uns 40 minutos, você vai ter uma migração diferencial ali das proteínas. Mas aí eu faço essa pergunta, ora, a proteína tem massas diferentes numa amostra complexa, mas ela também tem cargas diferentes. Tanto é que a gente consegue utilizar a cromatografia de troca iônica para isso. Então, como que você consegue eliminar a variante de carga? Fechou. E como que você carrega elas negativamente? Não. Dando mais café para elas. Espera aí. Descobriu? Não. Pé. Pá, pum, pá. Pei. SDS. Ampliou o banco de dados de consulta. O ruim de você usar a internet para dar aula é que às vezes dá uns pau assim, né? SDS. Sulfate. Pau. Sódio dodecil sulfate. Imagens. Você usa isso aqui, ó. Nossa, não consigo. Olha que legal, eu consigo ampliar, velho, que legal. Isso aqui é o que, se você pegar o shampoo, na hora que você for tomar banho, uma hora você vai tomar banho, né? Uma hora você vai lavar o cabelo.
Dá uma olhada atrás do shampoo, nos ingredientes está escrito lá, lauril sulfato de sódio. É a mesma coisa que essa estrutura aqui que contém 12 carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí você começa um grupo sulfônico aqui. Tá? Sim? Como diria o Cacete Planeta, positivo e operante. Serve para qualquer proteína. No caso, em vez de ser lauril, lauril é porque ele é derivado do ácido láurico. Aí, só que comercialmente tem um outro nome também que é dodecil. O que em português seria sulfato de dodecila. Dodecil porque tem 12 carbonos. Então você tem uma área, uma superfície extremamente hidrofóbica aqui e uma cabeça polar aqui. Então já dá para imaginar que essa cabeça polar aqui, ela pode se ligar com todos os grupos carregados positivamente na proteína, que são, vamos dizer, por grau de força, as argininas, que tem um pK mais elevado, né? Então se tem um pK mais elevado, arginina 12,5, na hora que você traz para 7,5, você tem uma diferença lá de 7, 8, 9, 10, 11, 12. Unidade de pH é logaritmo em base 10, então 5.000 vezes de diferença em acidez, né? A lisina eu acho que é 9, lisina é 10,5, acho que é 10,5, então já é um pouco mais baixo, um pouco menos força, entre aspas, eletrostática. E estidina, pK6, já está muito próximo do pH 7, um pouco mais fraco. Esses três resíduos básicos, lisina, arginina e estidina, são complexados eletrostaticamente ionicamente com o grupo sulfato. Então todas as proteínas agora elas vão exibir somente essas caudas hidrofóbicas aqui, né, que não vai influenciar muito no peso, e as cargas negativas, porque você bloqueou as cargas positivas. Então agora ela vai tender a migrar para vai tender a migrar agora para o polo positivo. Entendeu? Porque aí você carregou, você não carregou as proteínas com determinada carga, você eliminou as cargas negativas, conferiu apenas as cargas. Gente do céu, você eliminou as cargas positivas, tem só as cargas negativas, então agora você consegue fazer um processo de migração que não é mais por carga, somente por massa molecular. Então ela é maravilhosa. E tão maravilhosa que ela tem um nomezinho chamado SDS-PAGE. SDS-PAGE, se a gente colocar aqui nas imagens. Aí, ó, SDS-PAGE. Basicamente, são as iniciais de eletroforese em gel de poliacrilamida por SDS. Tá? Então você vai separar somente por tamanho. Como vocês já fizeram isso, já tem alguma noção a respeito, a gente também não precisa entrar em muito detalhe, até porque se for entrar em muito detalhe, é capaz de eu não conseguir entrar, porque eu fiz umas 4 vezes na vida só, sabe? Positivo e operante, professor Elix, exatamente. Então, você vai separar por tamanho e você pode separar por carga. Mas aí você vai precisar de uma resina especial. Então, isso é a ideia da focalização. Não. Vou colocar em inglês, porque quando coloca imagem em português, vem umas coisas meio loucas. Isoelectric focusing. Aqui, ó, gradiente de pH. Como é que vamos colocar aqui? Esse aqui é bacana. SOD? Espera aí. SOD page? Assim? Nunca vi na vida, deixa eu ver. Escola de Dragões. É SDS, acho que é SDS. Aí você não tem dúvida. Ó. Eu também, Escola de Dragões, School of Dragons. Olha que legal, deixa eu ver. Será que é de criança? Uau! Ah, é game, cara, ó. Uau! Minhas crianças amam essas coisas. Você joga um videogame? Cara, não, acho que não é videogame. Ah, é videogame? É videogame. Mas é baseado em desenho. É isso que eu ia falar. Antigamente você lançava
um filme, um desenho, e aí lançava o videogame. Agora parece que inverteu. Você lança o videogame e depois você faz o filme dele. É. Então tá. Então Escola de Dragão não é SDS, não vale, tá? Mas é isso aqui, ó. Focalização isoelétrica, que seria a tradução. Ah, entrei no YouTube de novo porque eu sou um burrão. Deixa eu ver aqui. É, sim. Aí você falou uma coisa importante. Em vez de você usar uma resina, veja, em vez de você usar agora uma resina que você pode definir na sua polimerização mais ou menos como vão ficar os poros, né, daquela matriz, porque dependendo da concentração de poliacrilamida que você vai utilizar, de acrilamida, né, que você vai utilizar, poliacrilamida, você pode ter alguma coisa mais, tramas mais fechadas ou mais abertas. Então isso modula o experimento em si. Mas agora você pode usar uma resina que é uma resina doida, cara pra caceta. Porque em vez de você tem um gradiente ali que é um gradiente de carga, um gradiente de pH. Então, nos conceitos que a gente já viu recursivamente sobre ponto isoelétrico, dá para você imaginar o seguinte, ó, que as proteínas elas vão migrar agora, em função de uma variação de pH, uma variação de cargas que essa resina possui, até chegar um momento em que, quando ela encontrar o ponto isoelétrico, ela chegar no pH que confere o ponto isoelétrico dela, você está aqui com carga positiva, carga negativa aqui, ela simplesmente fica parada ali. Então, você poderia realizar uma chama eletrofocalização, a tradução, né? Você realizaria dessa forma. Você separa a proteína somente por carga. Somente por carga. Eu estava querendo achar o preço dessa resina. Só que o nome não é resina. Então, isso aqui é caríssimo. Se, por exemplo, você viu lá, a gente viu lá, 12 mil reais, meio quilo. Eu tenho quase certeza que é 4 a 5 vezes mais caro a resina para focalização isoelétrica, porque você tem que fazer e diferente da resina para eletroforese convencional, que você mesmo prepara, você mesmo mistura e você mesmo coloca, essa que você já compra o negócio montadinho, né? É mais caro ainda, você já compra. Ele tem um gradiente, essa aqui explica bonitinho também, olha que legal. Ela tem um gradiente, a alma dela é um gradiente de pH. Olha que bonitinho. É um gradiente de pH. Monodimensional, exatamente. Aí você tem a eletroforese. Ei, sexta-feira. 2D. Ah, agora sim, ó. Agora o bicho pegou. Bom, mas estou querendo ver a imagem, o cara me mostra a imagem. Aqui, ó. Agora o bicho pegou, ó. Para que serve uma eletroforese bidimensional? Porque numa direção você separa por tamanho usando SDS, separa por tamanho, e na outra direção você separa por focalização isoelétrica. É um nome meio estranho, né? Focalização, que está focando, né? Bom, enfim, funciona. O que importa é que funciona. Então, se você imaginar aqui, olha, se a gente pegar todo mundo que está... Deixa eu aumentar aqui. Consigo aumentar? Consigo fazer um download? Sério? Descarregar o ficheiro. Não vou pedir autorização para o autor, não. Deixa quieto aqui. Ó. Vamos aumentar aqui. Aí não consigo aumentar. Eu consigo aumentar o texto, mas não consigo aumentar a imagem. Tudo bem. Dá para você enxergar. Se eu pegar todo mundo que está nessa linha aqui, todo mundo que está nessa linha aqui possui pontos isoelétricos diferentes. São proteínas com pontos isoelétricos diferentes, mas possuem a mesma massa molecular, porque está posicionado por aqui. E, obviamente, esse raciocínio ele inverte quando você pegar no sentido vertical. Você vai ter várias massas moleculares, mas um único ponto isoelétrico. Então, quando você faz eletroforese bidimensional, você espalha. Isso é utilizado para quando você tem meia dúzia de proteína? Não, isso é utilizado em proteômica. Você pega lá uma larva, tritura a larva, pega uma borboleta, tritura a borboleta, joga essas amostras para ver qual... ironizando, desculpa. Para você ver o padrão
proteômico, e isso é feito inclusive com sistemas de automatização hoje em dia, caríssimos, milhões. Para você ver, também é feito no braço no laboratório, tem uns doidos aqui da Unifal que fazem isso. Para você ver o padrão de expressão proteica distinta em fase larval, né, ou então alguma coisa que seja de interesse mais agronômico. É muito empregado. A gente pode brincar com isso também. Oi. Desculpa, como a gente usa SDS? Não, porque olha aqui, ó. Focalização isoelétrica, primeira dimensão. Então, primeiro você joga a focalização isoelétrica para depois você jogar a separação por SDS. Porque daí você vai molhar, entre aspas, o seu gel com a solução de SDS. E aí você vai permitir a separação na segunda dimensão. Segunda dimensão, nossa, que nome mais estranho. Faz mais sentido, também acho. A eletroforese, ela permite, tem uns exercícios que eu queria fazer aqui, mas tem uns exercícios que ficam dependendo de algumas informações, né? Você tem uma outra coisa que você usa na eletroforese, que é a chamada eletroforese redutiva. Isso por quê? Porque vou unir útil ao agradável. Não, vou unir o inútil ao desagradável. Vou abrir um JMOL aqui, ó. Já que a gente está falando, né, dessas coisas. Vou abrir aqui um console. O console é onde a gente, né, sai digitando bonitinho lá. E vou pegar um PDB da vida aqui. Cadê meu PDB que fala sobre estrutura? 9PAP. É a papaina. 9PAP. Deixa eu aumentar aqui. Tá, então essa aqui, ó, é uma hidrolase, é uma protease sulfidrila, ou seja, ela tem grupos sulfidrílicos no seu sítio ativo. Então o sítio ativo, para você ter grupos sulfidrílicos, somente o tiol pertence à cisteína. Então ela é chamada em português também de cisteinil protease. Tá? Então ela tem cisteína no sítio ativo. Então ela não promove propriamente uma reação do tipo ácido básico. Dependendo do substrato, a reação o mecanismo é até covalente. O que eu quero fazer com isso? Será que se eu colocar em letra maiúscula ele vai fazer? Porque aí você enxerga melhor o comando, né? Acho que ele vai fazer, ó, trace only, traço, select cis. Vou selecionar as cisteínas e vou colocar color CPK. Não, nem preciso colocar color CPK, vou colocar color yellow. Tá aqui as cisteínas. SS bonds. SS bonds 0.2, acho que é esse o comando? Então olha só o que a gente tem aqui. Isso aqui é a nossa amiga papaina. Onde apareceram cisteínas, é melhor eu colocar diferente aqui. Select cis de novo, cisteínas. Aí eu vou colocar para essa cisteína wireframe only. Fica melhor. Beleza. E aí eu vou colocar wireframe 50 para ficar mais gordinha. Aí, ficou gordinha. E é melhor eu colocar um color CPK para não confundir com as outras ligações. Então olha só, aonde você tem cisteínas próximas, você tem uma ligação covalente aqui. Essa ligação é chamada ligação de sulfeto. Ponte de sulfeto ou ligação de sulfeto. É a segunda das duas únicas formas de ligação covalente que existe naturalmente em proteína. Uma é a ligação peptídica entre os resíduos de aminoácidos e a outra é a ligação de sulfeto. Várias proteínas, elas possuem essa ligação de sulfeto entre cadeias polipeptídicas. Então, mais de uma cadeia polipeptídica pode exibir essa ligação de sulfeto. Então, uma das coisas que você pode utilizar
a eletroforese no processo de purificação de proteínas e também de caracterização. Acho que é mais caracterização. A eletroforese é mais caracterização porque você usa desculpa a palavra, eu sei que está gravando, você usa um cagograma. Você usa um cagograma de material ali, né? Você usa lá 5 microlitros de uma proteína super diluída ali. Então você não está propriamente purificando, né? Você está mais caracterizando, né? Caracterizando massa molecular. Quando você utiliza um composto redutor, você rompe essa ligação aqui. E ao romper essa ligação aqui, você abre mais essa proteína, se ela for de uma cadeia só, é o que a gente chama lá, né, de estrutura terciária, ou se ela tiver múltiplas cadeias, você espalha essas cadeias por aí, tá? Isso é chamado eletroforese redutora. A eletroforese redutora, ela pode ser feita, então você pode fazer a eletroforese aqui, normalmente a PAGE, né? Poliacrilamida, poliacrilamida. Você pode fazer, que a gente acabou de falar, que era eletroforese SDS, né, que vai permitir, ou PAGE SDS, que vai permitir a migração, mas você pode ter também uma redutora. E essa redutora, ela pode utilizar, as substâncias mais comuns são mercaptoetanol, fede, nossa senhora, isso aqui fede, porque é enxofre, né? Tem uma que fede um pouco menos, mas é mais empregada, que é ditiltreitol. O que essas substâncias fazem? Elas simplesmente pegam as ligações de sulfeto que estão entre cisteínas. Nossa, está muito preto e branco. Peraí, não, peraí. É sexta-feira, calma aí. Pô, sexta-feira. Vou fazer um azul aqui, ó. Ela pega uma cisteína numa ligação de sulfeto e reduz isso para cisteínas livres. Então, se essa cisteína tiver essa ligação de sulfeto, ela tiver dentro da estrutura da proteína, simplesmente você vai abrir mais a proteína. Se essa ligação estiver unindo cadeias, como por exemplo uma insulina tem uma ligação, são 2 cadeias polipeptídicas com uma ligação intracadeia. Eu esqueci o PDB da insulina para mostrar. Você conseguiria separar por eletroforese essas cadeias. O que sugere, por exemplo, a gente tem um exercíciozinho simplesinho aqui, deixa eu ver. Exercício. Como é que a gente faria esse exercício aqui, ó? Poderia fazer esse exercício assim. Sei lá, uma coisa bem rápida. Uma eletroforese. Uma eletroforese, vai. Uma eletroforese SDS PAGE. Deixa eu ver o horário aqui. Uma eletroforese SDS PAGE resultou em bandas, sei lá, bandas. Essas bandas são aquelas bandas que aparecem, que você pode fazer a revelação com nitrato de prata, né? Se não me engano, para DNA é nitrato de prata também, né, Eric? Eu acho que é nitrato de prata. Estou na dúvida. Não? Nitrato de prata não. Nossa! Ah, então não é nitrato de prata mesmo. Não é. Nitrato de prata então é proteína mesmo. Eu esqueci, não preparei aula, não preparei direito para isso. Ah, então é com marcação. Será que é trítio? Tritiado? Bom, agora eu já não lembro também. Proteína usa nitrato de prata pra caramba. Inclusive quando ela cai no dedo, demora mais tempo que limão para sair. E usa muito um corante chamado azul de Kumasse, porque ele tem uma estrutura hidrofóbica e ele tem grupos sulfônicos. Então ele adora interagir com cargas positivas na proteína e com áreas hidrofóbicas na proteína. Então, famosíssimo a estrutura dele. É o que dá aqui essas colorações azuladas assim. Esse aqui é nitrato de prata. Isso aqui é revelação de nitrato de prata. Onde é que está o outro? Esse aqui não, esse aqui é revelação com azul de Kumasse. Como é que é o nome? Azul de Kumasse.
Isso aqui, ó. Kumassi Brilliant Blue 250. A estrutura do bichão aqui, ó. Pay. Ah, brometo de etídio, porque ele é um intercalador. Ele é intercalador da fenda, né, da dupla hélice, né? Eu acho que exatamente, ele é intercalador. Mas usa brometo de etídio para RNA também? Agora já não sei. Agora já não sei. Pois é, agora já não sei também. Bom, enfim. Ó, o azul de Kumassi tem esse jeitão aqui, ó. Caramba, a gente clica o negócio. Ah, agora falou. Bonitão, ó. Então ele tem grupos sulfônicos que vão interagir com a carga positiva de resíduos e grupo anéis aromáticos que vão interagir com a superfície aromática. Então ele é o corante mais utilizado para você revelar essas bandas de eletroforese. Mas no exercício que a gente está fazendo, e para você controlar o horário, para variar tinha tanta coisa, mas enfim, né? Você resultou em bandas de 180, 160 e 60. O que? Kilodaltons. Ao realizar uma eletroforese redutora, com ditiltreitol, foi revelado bandas de 160, 60, 160 e 60 kilodaltons, e duas bandas de 90 kilodaltons. Aí a pergunta que você pode fazer é: quantas subunidades tem essa proteína? Quantas subunidades possui a proteína? Então a lógica é o seguinte: você pode usar a eletroforese para caracterizar. Você vai caracterizar, só recordando, né? Estrutura primária, a sequência de aminoácidos, estrutura secundária, eu acho que vai dar tempo da gente mostrar alguma coisa a respeito dela aqui do meu itinerário. São alfa-hélices, folhas beta, né? Dobramentos assim, voltas. Estrutura terciária, a conformação tridimensional de uma cadeia polipeptídica somente. Estrutura quaternária, você tem várias subunidades, ou pelo menos duas subunidades. E estrutura quinquenária, que quase nenhum livro fala, você tem uma combinação, como eu mencionei ontem, se não me engano, ontem, quarta-feira, quando você pega o DNA da cromatina e mistura isso com uma proteína chamada histona. Então você tem a heterocromatina, uma estrutura quinquenária que mistura a proteína com ácido nucleico. Tem muita coisa nesse sentido por aí, tá? Quantas subunidades teriam então essa proteína? Ah, sim, a gente tem que colocar uma massa molecular para ela também, né? De repente. Eu não sei fazer conta. Quer dizer, eu até sei fazer conta, só que eu não vou fazer essa conta aqui na tela, porque se eu fizer essa conta na tela, aí você vai ver, né? Aí não dá para fazer, né? Então, deixa eu ver aqui, eu tenho... Nossa, calculadora pré-histórica, Jesus Cristinho. Não é tão necessário assim para responder isso. Resultou em banda, colocar aqui, ó, para uma proteína de 400 kilodaltons. Não é tão necessário isso. Bom, qual que é a lógica aqui? Você matou? É uma lógica simples, tá? Por detrás. Se você faz, a proteína tem 400 kilodaltons, né? Aí você faz eletroforese e você descobre que você tem uma banda de 180, uma banda de 160 e uma banda de 60, então isso significa que você tem uma, duas, três subunidades.
3 subunidades. E essa estrutura quaternária dessa proteína, ela tem essas subunidades interagindo por forças fracas. Então pode ser, por exemplo, por interação hidrofóbica ou por interação eletrostática. Vamos dar um exemplo disso em termos de estabilidade conformacional de proteína usando o JMOL. Só que quando você usa o ditiltreitol, que é um redutor, você rompe as ligações de sulfeto que existem naquela proteína. E de repente, ao romper a ligação de sulfeto, você mantém e correr a eletroforese, você manteve a de 160, você manteve a de 60, mas agora surgiram 2 bandas de 90 e não mais uma de 180. Isso sugere o quê? Que você tinha na banda que surgiu de 180, você tinha ali 2 cadeias polipeptídicas ligadas por uma ligação de sulfeto ou ponte de sulfeto. Então, na verdade, você não tem 3 bandas, você tem... Vou apagar aqui o bichinho. Papo. Na verdade, você tem, portanto, cadê a resposta desse babado aqui? Uma de 60, uma de 60 e 2 de 90. Então você tem 4 bandas. 4 cadeias polipeptídicas. Não faz sentido? Ou seja, monômeros, que é um outro termo que se utiliza bem, monômeros. A conformação de uma proteína, ela pode ser estabelecida, deixa eu colocar aqui, ela pode ser estabelecida, podemos usar o JMOL para isso, podemos até usar a própria papaina para isso. Tá? Então veja, por essa papaina aqui, ó, eu digo para você que, será que ela tem uma cadeia, tem 2 cadeias, tem 3 cadeias? Eu teria que ver se ela... Tem um comando aqui que eu consigo, color... Eu não me lembro se é esse comando, color chain. Ah, não. Será que eu consigo undo? Não. Consegui o undo. Select all para selecionar todo mundo e agora sim color chain. Aí eu não queria. Aí ela tem uma cadeia só. Então não se trata propriamente de uma estrutura, vamos dizer assim, como é que fala, quaternária. Porém, eu posso observar que essa estrutura, ainda que seja uma estrutura terciária, eu não sei se esse é o melhor exemplo. Será que eu posso usar o melhor exemplo? A gente podia usar só a lipase para isso, cara. Você tem um PDB de lipase aí? Então eu vou pegar outro café. Ah, não, ainda tem café aqui, tá frio. O quê? Um OIL? Olha só. Legal. Ele vai achar. Achou. Ele achou uma lipase. Deixa eu ver. Show info. Não diz o que bicho é não. Mas é claro, se a gente pegar o arquivo PDB disso daqui, a gente tem essas informações, né? Por exemplo, para isso eu posso carregar uma cópia, salvar, exportar. Não, deixar uma cópia aqui. Deixa uma cópia aqui no Zema mesmo. Então se eu pegar esse arquivo PDB aqui, você já brincou com o arquivo PDB, né? Já brincaram com o arquivo PDB? Tá, mas já abriu um arquivo PDB para ver o que ele tem dentro dele? Beleza. Hã? Já fez isso? É um arquivo é um bloco de notas. Aqui é um bloco de notas. O organismo é essa tal de putz grila, sepátia, sei lá, tá? O arquivo de PDB tem muita informação, né? Quem bioinformata adora isso daqui, né? Principalmente essa parte aqui, né? Deixa eu ver, é essa parte aqui, né? Que vai detalhando a partir do primeiro átomo, segundo átomo, se é um nitrogênio, se é um carbono alfa, se é um oxigênio, carbono beta, assim por diante.
qual o resíduo de aminoácido que pertence, quais são as posições x, y, z do espaço, né? Porque qualquer objeto ele se localiza no espaço a partir de 3 coordenadas principais, né? Esse aqui eu esqueci, acho que é grau de ocupância, não tenho bem certeza, e esse último aqui, se não me engano, é temperatura, né? Quanto mais próximo, quanto mais alto o valor, agora eu não estou lembrado direito, você pode me corrigir, Débora? Quanto mais alto esse valor aqui, mais para o interior da proteína se encontra aquele resíduo, não é isso? É isso, porque olha só, asparagina é um aminoácido polar, ele está com valor de 15, 16, 14. Alanina é apolar, está com valor mais elevado, acho que é isso mesmo. E por aí vai, né? Blá, 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 blá. Beleza. Mas então vamos pegar o bichinho lá e vamos ver então alguma coisa em relação... Aqui parece que às vezes a gente acha que são 2 cadeias, sabe? 2 cadeias. Mas a gente não sabe se é 2 cadeias da proteína ou 2 cadeias do cristal. No momento que foi feita a cristalografia, foi gerada essas 2 cadeias. Isso aí é que a gente gera essa dúvida aqui, tá? Tá, beleza. Então se eu colocar aqui, por exemplo, select all space fill 50. Deve ser alguma coisa assim, deixa eu ver. Papum. Ih, não foi. Então select all space fill only. Agora sim, agora que eu queria chegar aqui. Select all color gray. Beleza. Zoom. Zoom eu tenho que colocar o zoom. É melhor fazer o zoom aqui, senão... Então tá aqui a nossa proteína malucona, né? Engraçado, será que ela tá ligada com ligação de sulfeto? Boa ideia, deixa eu ver aqui, ó. Select. Não, SS bonds. SS bonds. Como eu coloquei essas bolas todas agora, não vou ver se tem SS bonds, né? SS bonds 0.8. Color pink. Não, ele fez a estrutura toda. Undo. Deixa quieto. Vai. Select acidic. Color blue. Beleza, aqui estão os resíduos ácidos da estrutura da lipase. Select basic color red. Não, red. Aqui, ó, é como diz a ministra, né? Papapá de vermelho, papapá de azul. Olha só, não por coincidência você tem interações eletrostáticas entre resíduos que estejam próximos aqui, ó. Isso não é coincidente, né? Isso não é coincidência. Select hydrophobic color purple. Tá bom, pink, vai. Pink. Olha só a quantidade de resíduo hidrofóbico. Quer dizer, o que a gente está falando? Das forças que mantêm, no caso da lipase de demais proteínas, a conformação tridimensional daquela proteína no espaço ou no solvente. E dessas aqui, ó, select aromatic, que vão ser os resíduos de triptofano, tirosina e fenilalanina. Color purple. Purple rain. Então, você tem aí interação de efeito hidrofóbico entre resíduos hidrofóbicos, interação eletrostática, segunda força fraca. Você pode ter ou não, a gente não enxergou aí, ligações de sulfeto, que seriam forças fortes, né? E tem mais 2 forças fracas que existem por aí. Quais seriam, né? Antes de verificá-las, se eu der um slab 50, não, slab on, né? Acho que é slab on, olha que legal. E agora eu dou um spin 10. Olha o que se observa, né? Engraçado, tem resíduos ali que não são hidrofóbicos e também não são polares. Tá, porque são resíduos polares sem carga. Né? Mas olha o que se observa. Essa proteína está girando numa fatia e está mostrando que você tem vários resíduos hidrofóbicos
situados mais no interior da proteína. E os resíduos de carga estão situados mais no exterior da proteína, o que seria realmente de se esperar. Olha os aromáticos bem no interior da proteína, né? Ela está girando fatiada, não sei se você percebeu, que é o efeito de slab. Então, falta ainda a gente detectar spin-off. Falta slab off. Falta a gente detectar as duas outras forças fracas que mantêm essa coivisidade tridimensional. Eu selecionaria todo mundo e colocaria um traço. Opa, trace only. Beleza. Para não confundir, seleciona todo mundo novamente, nem precisa selecionar, né? Color gray. Eu gosto do JMOL por causa desse negócio. Enquanto você não escrever certo, ele fica vermelhinho. Depois você escreve certo que ele fica. E agora eu posso colocar... Ah, sim, vamos colocar o SS Bonds. SS Bonds. Apareceu sim. Apareceu sim, quer ver? Ó? SS Bonds. SS Bonds Yellow. Tem algo errado. Color SS Bonds Yellow. Ali, ó. Até que apareceu um pequenininho. Uma pequenininha aqui, ó. Não sei se dá para você enxergar. Deixa eu colocar SS Bonds 0.5. Não. Eu acho que tá com cara de ser dentro da cadeia. Intracadeia. Exatamente. Tá com cara que as duas cadeias são iguais. Ou seja, o cristal, o cara só conseguiu fazer o cristal com duas proteínas. Ele não conseguiu isolar. Isso não é incomum. Isso não é incomum. Beleza. Tem duas outras forças fracas que mantêm a estrutura, além das interações iônicas e das interações do efeito hidrofóbico, ou interações hidrofóbicas, né? Que são as ligações de hidrogênio, calculate H bonds green, color H bonds green, color H bonds green. Opa, eu tô me atrapalhando aqui, ó. Aqui, ó. Color H bonds green. Olha só que legal. Então as ligações de hidrogênio elas estão espalhadas em toda a estrutura da proteína, então dá coesividade estrutural maciça a ela. E tem uma outra também que você deve conhecer como forças de Van der Waals ou London, que são essas nuvens evanescentes, sei lá como é que é o nome correto para isso, em que você tem uma sobreposição de orbitais atômicos até uma determinada distância, né? Você vai aproximando dois átomos, né? Você tem uma delocalização eletrônica. Então, se você pudesse fotografar os dois átomos se aproximando, numa determinada imagem, você teria, por exemplo, um elétron aqui e o outro elétron do outro lado. Então, haveria uma atração. Ou então você poderia ter repulsão. Então, o que eles falam é que as forças de London, que são as forças mais fracas, né, elas têm uma variação que se dá pelo recíproco da sexta potência da distância. Traduzindo, a distância acaba determinando essas forças, mas mantém a coesividade estrutural também, né? Isso independente do tipo de estrutura que tiver sido composta a proteína. No caso da lipase, select all, cartoon only, color structure. Beleza. Então, no caso da lipase, deixa eu desligar essas H-bonds, né? H-bonds off. No caso da lipase, a gente vê predominância de alfa-hélice, né? Predominância de alfa-hélice. Não sei se vocês lembram disso, né? E você vê esse amarelo aqui, ó. Esses amarelos são folhas beta. Paralela ou antiparalela? Tá com jeitão de ser antiparalela, né? Uma seta vem para cá, quer ver, ó? Em vez de cartoon only, você coloca rockets only. Aí você vê realmente para onde que vai a seta, né?
Tá com todo jeito. Essas aqui são paralelas, ó. Uma vem para cá, uma vem para cá e uma vem para cá amarelinha. Então trata-se de um dobramento beta ou folha beta paralela. Ao passo que essa daqui é antiparalela, né? Uma está vindo para cá e a outra está vindo para cá. É claro que isso aqui é um pouco limitado, o JMOL é limitado, mas ele tem algumas funçõezinhas que permitem você recalcular isso tudo. Quer ver? Ó? A função calculate. Espera aí. Show info. Então, o show info está me mostrando aqui, ó, 28 hélices, 20 dobramentos beta e nenhuma volta. Quer dizer, apesar de você ver esses ganchinhos aqui como se fossem voltas, a volta beta ela tem uma definição estrutural mais precisa. Não é qualquer ganchinho desse que vai servir. Mas se você dá o comando calculate structure, ele tem um algoritmo interno que vai me gerar tudo isso daqui, ó. Todos esses códigos aqui são os códigos que representam a estrutura em cada sequência, né, de uma determinada sequência de resíduos aí, daquela proteína. Então, por exemplo, o H são as hélices. Onde tiver H é alfa-hélice, na verdade. H é alfa-hélice. Eu estou com uma legenda aqui para não esquecer. Que mais que aparece aqui? O G. O G, nossa, o G é hélice 310, olha que louco. Quer dizer, a lipase tem hélice 310. Olha, eu não sabia disso não, cara. A hélice 310 é uma hélice comum em colágeno. Mas vamos voltar isso aqui para você ver. Como é que eu faço isso aqui novamente? Eu recupero a informação. Ó. Select all, quaternone, olha o que vai acontecer agora. Onde era uma voltinha branca, agora você já tem uma voltinha azul, tá vendo? Até que não mudou muito essa lipase. Eu já vi proteínas que quando você dá esse algoritmo para calcular as estruturas, ele muda bem o perfil dessas estruturas. Essas estruturas são as estruturas secundárias de proteínas. O T é uma volta com ligação H. Então o que seria uma volta com ligação H? Se eu colocar o comando restrict, como é que é? Restrict 318 até 319. Ele vai massacrar 2 aminoácidos. Melhor fazer o restrict 291 ali, ó. 291 até 295. Pelo menos ele vai me mostrar mais. 291 a 295. Pum! Aqui, ó. Isso aqui, 291, que é o T, é o que ele está chamando de uma volta com ligação de hidrogênio. Então essa aqui é uma volta autêntica, né? Seria uma estrutura do tipo... Olha só, é o que vocês falaram mesmo. Ó, nessa posição é igualzinho, então realmente deve ser a mesma proteína mesmo. Não. Boa. Acho que sim. Calculate H bonds. Exatamente. Você viu que surgiu uma ligaçãozinha de hidrogênio aqui. Exatamente isso. Tá? E por aí vão outros formatos. Deixa eu ver. Eu tinha falado da hélice 310, né? Na verdade é interessante, a alfa-hélice é interessante. A alfa-hélice ela tem uns dados interessantes que nos permite fazer exercício, mas como sempre, né, o tempo corre. Um CGD. Não. Aí eu tenho uma outra coisa aqui que é a seguinte. A nossa amiga lisina, 2 lis. É Z? É Z. A grande lisina, a nossa amiga lisina. Pum. Tá aqui a nossa amiga lisina. E eu posso fazer a nossa amiga lisina? Oi? Lisozima. Nossa amiga lisozima, tá aqui, ó. Lisosi. De clara de ovo. Lisosi. Nem é lisozima, aqui tá lisosi. Não fui eu. Tá aqui a estrutura da nossa amiga. Quer dizer, a alfa-hélice basicamente você coloca... são essas estruturazinhas aqui, né? Aqui você tem, exatamente por uma estrutura de alfa-hélice, eu consigo restringir isso aqui, quer ver? Ó? Restrict... Aí eu tenho que saber qual que é o número dela. O número dela é 42, 4260.
Não sua anta, você acabou de fazer um dobramento beta antiparalelo. E que se você fizer calculate H-bonds, você tem como que fica a distribuição das ligações de hidrogênio num dobramento beta, né? Por isso que é chamado de folha também, né? Mas não era isso que eu queria não, eu queria selecionar todo mundo novamente, H-bonds off, e na verdade eu quero restringir a alfa-hélice. Restrict alfa-hélice vai ser 2636. 2636, isso, 2636. Aí sim, agora eu tenho a alfa-hélice. E se eu der agora para ele calcular as ligações de hidrogênio, obviamente que eu terei essas ligações mais nesse sentido sagital, agora já não sei, já me falhou a palavra correta, tá? E as cadeias laterais, né, se eu colocar aqui select, não, como é que é, gente? Wireframe 50 color CPK. Pau. Olha como é que ficam as cadeias laterais dos resíduos de aminoácidos. Ficam projetadas para fora da alfa-hélice. Simplesmente porque não cabe, né? Você não consegue colocar... O que é isso aqui? Isso aqui é um triptofano. Isso aqui é um triptofano. Você não consegue colocar esse triptofano aqui para dentro. Isso aqui como aqui não está muito claro, isso aqui pode ser uma tirosina, que é um OH. O OH não vai aparecer aqui. Ou uma fenilalanina. Também não vai caber. Aqui você tem uma estrutura que está com um jeitão, como tem um grupamino aqui no final, está com um jeitão de ser uma lisina, por exemplo. Tá? Então, cada volta dessa alfa-hélice aqui, ó, cada volta dessa alfa-hélice aqui gasta 3,6 resíduos de aminoácidos. E eu tenho um passo, o passo seria essa distância aqui, uma distância linear. O passo para cada volta é de 0,54 nanômetros. Isso é bem diferente de quando eu pego um colágeno. Colágeno é um CGD. Um CGD, vou recuperar aquela informação lá. Color structure, cartão, pum. Bem diferente da hélice tripla do colágeno, né? Colágeno você tem... Nossa, aqui ficou feio demais, deixa eu ver. Trace only. Beleza. Você tem uma tripla hélice no colágeno. Só que essa distância aqui já vai de 0,54 que eu falei para 0,94. 0,94 nanômetros. Quer dizer, praticamente dobra esse passo. E os caras utilizam, não com relação ao colágeno, mas com relação a essa chamada hélice 310, aquela que apareceu ali naquela imagem da lipase, que apareceu com o código de G, que eu falei, olha, tem um G aqui, hélice 310, seria esse passo um pouco maior. Os caras utilizam parte dessa informação de sequência para saber, por exemplo, se uma proteína ela pode atravessar ou não uma membrana biológica. Tá? A gente poderia colocar isso na forma de um exercício. Três ponto seis. Não, vai variar, claro, porque o passo variou, né? Se você dobrou o passo, você não vai dobrar, obviamente, o número de resíduos, porque o número de resíduos por volta já é diferente. Eu não anotei isso aqui, devia ter anotado. Eu até procurei rapidinho. Eu não anotei. Que pena, eu não anotei. Podia ter anotado, hein? Tem uma outra hélice, que é uma hélice pi também, que é famosa. Ela tem E às vezes você denota a hélice pi. A hélice pi é a letra I. Não vai aparecer, obviamente, aqui no colágeno, né? Mas se você encontra uma hélice pi, a hélice pi é famosa também. A hélice pi é a letra I? É a letra I. Tem, ó, pi helix. Você vai dar uma olhada nela, você vai falar, pô, mas isso aqui é igualzinho uma hélice alfa. Aqui, ó, pi helix. Ela promove uma torçãozinha, tá? E o número de resíduos por volta é diferente, é 4,1. Então é um pouco maior o número de resíduos médios, né? Claro, né? A gente não tem meio resíduo, né? Então, assim, o número médio é de 4,1 contra 3,6 de uma alfa-hélice. No caso da hélice do colágeno, eu não sei exatamente quantos que são agora.
Eu não anotei, não tenho anotado também não. Tá? Mas eles utilizam, por exemplo, a informação como a alfa-hélice em proteína transmembrânica é muito comum, ela serve como uma costura de proteína transmembrânica, é assim para a rodopsina da visão, é assim para N proteínas transmembrânicas. Para você saber se uma proteína pode ser uma proteína transmembrânica, eles fazem é possível você fazer um cálculo simples também, quer ver? Ó? Você pode. Ah, eu já estou aqui, né? Já estou aqui, é aqui que eu quero ir. Meu Deus, o que aconteceu? Eu não sei te confirmar isso, porque na verdade a gente teria que ver se, deixa eu ver se o Wikipedia que seja já me ajuda. Ele teria que mostrar a informação de. Aí, ó, aí eu não errei, ó, 4,1 resíduos por volta. Não, translação de 1,15 angstrom. Peraí, a gente estava falando de cada passo, né? Aqui é translação. Eu não sei se. Acho que não é a mesma coisa, porque senão daria menos, né? Um é 0,5, esse aqui deu 0,1. Não é. Translação é outra coisa. Teria que ser passo. Como é que é passo em inglês? Esqueci. Pace? Pode ser pace? Tá, deixa eu tentar aqui. Pi helix pace nanômetros. Pitch, talvez seja pitch, hein? Ó. 3,6 aminoácidos, só que ele apareceu para a alfa-hélice, ele não apareceu para o que a gente quer. Então, em vez de pace, vou colocar pitch. PTCH, pitch. 0,52. Ah, Google, adoro você. 0,52 contra 0,54. Mínimo, vou até anotar esse negócio aqui. É minimamente pequenininho. 0,52 nanômetros. É minimamente diferente. É. Que loucura, né? Pois é. Aqui tem uma coisa. Oi, pode falar. Oi? É, é. Se a gente pegar um outro, me dá uma outra lipase aí. Ou então me dá uma proteína aí, Débora, sua vez, dá uma proteína qualquer aí, dá um PDB aí. Give me a PDB. Não, agora eu quero da Débora. Agora eu quero um PDB da Débora. Da Delbra. Tem não. Eu vou pegar café. Pronto, já ameacei, já vou cumprir. Tabela de purificação hoje de proteína, nem pensar. Vou ter que ir pro outro lado, mas tudo bem, vamos lá. Achou aí? Eu quero PDB. Quero o código do PDB dela. Você pode utilizar o sítio do PDB e digitar queratina. Pô, mas justo queratina? Queratina vai ser só hélice. Quitosana, carboidrato. Quitosana é bom. Você vai fazer matriz de quitosana, não é, Eric? É isso, né? É. Nanopartícula ou polímero só para imobilização? Só é ótimo. 2 anos de trabalho para falar só. É.
Quitosana é interessante, sim. Tem muita coisa. Eu tinha um projeto no PPG Biotech, foi o primeiro projeto. Só que o cara vazou. Era de fazer nanopartícula de quitosana, colocar um polifenol de inibição de pepsina, porque o cara era nutricionista, a gente queria unir o útil ao agradável para verificar a possibilidade de redução dos efeitos do refluxo esofágico. Arrumou um emprego numa outra cidade lá e aí ficou por elas. Tive uma outra também que começou legal, cara. Ela era de uma empresa de biotecnologia. Eu falei, não, tô feito, né? Ela era responsável por um setor importante de uma empresa de biotecnologia. Tô feito, essa mulher vai trabalhar pra caramba. Entrou a pandemia, foi mandada embora. Marido, restaurante, fechou. Ela teve que deixar o curso. Não. É porque bolsa é função de colocação, né? O que eu acho meritório, claro, tem que ser por mérito. E não tinha bolsa. É. É. Teve um outro que começou comigo, mas não terminou porque quis mudar também. A gente já tinha sintetizado nanopartícula magnética. Eu falei, não quero mais mexer com isso. Ah, beleza. Bença. Bença, filho. E aí, cadê meu PDB? Já são 10h29. Ah, não é me mandar, é só falar. São 4 algarismos alfanuméricos. Não vou sair daqui enquanto você não colocar. Ubiquitinina, sei lá. Pesquisou aleatoriamente e achou uma que não tem. Passa logo esse PDB, já deu 3 minutos, quase 4 minutos sem PDB. Não, não tem. Isso aqui não é prova de universitário. Gente do céu. UBQ. Pau. Tá aí, ó. Estrutura da ubiquitina. É ela mesma. Nem sei o que fazer com ela mais aqui, ó. Cartoon Mountain Core Structure, beleza. Nossa, ela é monótona pra caramba, ó só. Olha, ela tem uma espécie de estrutura supersecundária. A estrutura supersecundária, ela está entre a secundária e a terciária. Então isso aqui está com cara de ser um barril beta. Quase um barril beta fechado, olha só. Um barrilzinho. Quase um barril beta. Quer ver o que é um barril beta? Um KT7. A gente volta nela. Um KT7. Tá, um KT7. Um KT7, não sei quem que é esse um KT7 aqui. Eu só quero recuperar aquilo para não dar trabalho. Ah, aqui você tem um barril beta, ó, fechadinho, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma estrutura chamada supersecundária. Tá entre a secundária e a terciária. Quer dizer, entre a secundária e a terciária você tem estruturas supersecundárias e você tem os domínios, os motivos, né? Motifs em inglês, que foi traduzido erroneamente por motivos, e os domínios também. E aí a gente pode discutir um pouco melhor isso quando for falar de enzimas também. Até porque pode adorar. Isso aqui é um barril beta. Tem várias estruturas supersecundárias. Mas vamos voltar lá naquele arquivos recentes, que afinal de contas deu tanto trabalho para pegar, né? Então vamos lá. Diga. O roxinho. O roxinho é uma hélice que não é alfa-hélice.
Vamos ver aqui. Se a gente dá calculate structure, tudo junto não, né, manezão? Structure. Ele calcula todo mundo. E agora eu volto para a seleção novamente. Olha só, agora ele já definiu as voltas beta com mais clareza. E agora ele surgiu com mais um roxinho. Bom, o que vai ser esse roxinho? Deixa eu ver. Aqui na minha lista, o I tem I aqui? Não, só tem E, T, B, G, H. E é uma fita estendida de folha. Tudo bem, não vai ser isso. O T é uma volta com ligação de hidrogênio. Tá, uma voltinha com ligação, não vai ser isso. O B é um resíduo isolado de uma ponte beta. Também não vai ser isso. O H é alfa-hélice. E o outro... Mas quando você pega o B de bola, você fala, né? Só tem um resíduo de aminoácido envolvido, ó. Então não é. Não é. E aí ficou faltando o quê? Ficou faltando G. O G é uma hélice 310. Será que isso é uma hélice 310? Vamos ver. A38 para A40. Só restringir. Porque quando você puxa o PDB, ele puxa o código nativo. Quando você dá o comando calculate structure, ele calcula as estruturas secundárias por um algoritmo interno, que não é o melhor do mundo, mas auxilia de alguma forma. Recife 4840 não tem jeito, né? 4840 não tem jeito, né? 3840. Pau. Exatamente. Então isso aqui é uma hélice 310 típica encontrada em colágeno. Show de bolotas. Vamos? Vou lá. Agora olha que legal. Vou lá. É Ramachandran que fala? Eu às vezes não sei se é Ramachandran, porque o cara é indiano, né? E os caras que falam. E que você vê, às vezes o cara falando em palestra, Ramachandran, não sei o que. Às vezes você vê um japonês falando o nome do cara que é indiano e mencionando isso em inglês. Abriu a porta, peraí. Sobreposições, né? O plot de Ramachandran, ele descreve dois ângulos, que são o ângulo psi e o ângulo φ, entre 4 ou 5 ângulos que possuem a possibilidade de rotação, porque a ligação peptídica, relembrando a bioquímica, ela não rotaciona, né? Carbono com nitrogênio da ligação peptídica ele não rotaciona, mas rotacionam carbono, nitrogênio e carbono-carbono, especificamente ligação φ e ligação psi, que estão ao lado, vamos dizer assim, da ligação peptídica. E existe uma certa restrição de ângulos. E essa restrição ela é mencionada, ela é diagramizada num plot de Ramachandran, ou Ramachandran. Esse plot, ele tem, do jeito que ele está aqui, ele mostra o seguinte, o que está representando... Pode falar. Então, ela está colocada aqui. Eu acho que ela está colocada aqui. Porque olha só, o que está em amarelo é a representação de dobramentos beta. O que está vermelho é a representação de hélices alfa. Né? Então a gente verifica que esses ângulos desses átomos aqui, ó, os ângulos das ligações, né? Não dos átomos, né? O átomo não vai ter ângulo. Os ângulos das ligações aqui estão privilegiando este ângulo φ, esse conjunto de ângulos φ e esse conjunto de ângulos psi, eles privilegiam ou restringem, vamos dizer assim, a estrutura para uma alfa-hélice ou para uma volta simples, que não é uma volta beta, que está em azul aqui. Ao passo que, como está vermelhinho aqui, isso quer dizer que esses ângulos φ e esses ângulos psi aqui estão favorecendo mais as alfa-hélices aqui, né? Então isso, quando você olha isso de um outro jeito, Ramachandran, plot, já estava lá, né? Plot de Ramachandran. É o que está representado aqui. Vou usar a Wikipédia mesmo, que é suficiente.
É o que está representado aqui, ó. E até foi coincidência, ó. Ele mostrou a alfa hélice mais para baixo, no ângulo, né? Aqui está Φ e Psi. Como é que está aqui? Φ e Psi, ó. Dobramentos ou folhas beta e alfa hélices aqui embaixo. Tá mais ou menos a mesma coisa aqui, ó. Folhas beta, ou seja, são ângulos de restrições. Isso ajuda o bioinformata até, e eu acho que você pode me corrigir aí, Débora, se não me engano, eu acho que ajuda, porque principalmente quando aqueles caras que trabalham com predição estrutural. Não o cara que trabalha com modelagem, não o cara que trabalha com dinâmica molecular, mas o que trabalha com predição de estrutura de proteína. Tem a sequência primária, você quer saber como é que vai ser a estrutura tridimensional dela. Então, você consegue prever, ou utilizar esse plot para prever restrições conformacionais das estruturas secundárias. Tá? Entendi. Você faz o plot. Que show. Que show. Caraca, como é que eu saio daqui? Model. Aqui permite também os outros comandinhos, quer ver? Você pode plotar, plot properties. Mas aí eu preciso colocar aqui propriedade que eu quero, por exemplo. O número do resíduo contra a hidrofobicidade. Hydrophobicity. Ah, deu certo. Olha que legal. Você pode fazer esse tipo de plotagem. Então aqui você tem o número do resíduo, que obviamente vai ser o número do resíduo na sequência primária, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tal. E aqui você tem o grau de hidrofobicidade que você encontra desse resíduo. Agora eu esqueci esse código, se não me engano, o vermelho é mais a hidrofobicidade mais baixa, mais polar, e o azul é mais apolar. O que significaria dizer que essa proteína ela teria na parte mais próxima da região carboxy-terminal uma estrutura mais polar, se é que eu estou interpretando isso de forma correta. Isso auxilia também você saber se você está diante de uma proteína de membrana, porque a proteína de membrana ela joga as hélices dela para dentro da membrana, e dentro da membrana você tem uma área apolar. Então, às vezes, os caras conseguem, com esses plots de hidrofobicidade, ou chamando também plots de hidroxipatia, e hydroxipatiplot, deve ser isso aqui. Hydropatiplot. Eles conseguem ver a tendência de uma determinada proteína. Aqui que legal. A tendência de uma determinada proteína. Bom, é legal em termos, né? Porque aqui eu não sei se eu peguei o negócio legal mesmo. A partir da sequência, da sequência, e aqui é o índice de hidropatia, então isso aqui é mais hidrofóbico, isso aqui é menos, isso aqui é mais. Se aparecer uma região que você fica hidrofóbico, ó, isso aqui pode ser uma proteína de membrana. Se ele tem uma outra informação do plot de Ramachandran, que diz que naquela sequência você tem uma alfa-hélice mais restringe a uma estrutura do tipo alfa-hélice, pode sugerir que você tenha um segmento transmembrânico ali, né? Se for na proteína de membrana. Proteína de membrana é legal que você entra no PDB você quase não acha, né? Proteína de membrana. Hoje em dia talvez ache mais. Porque o problema da proteína de membrana é que ela está na membrana. Naturalmente, se ela está na membrana, é porque existe uma sequência, ou várias dessas sequências, que interagem com a estrutura da membrana, que é uma estrutura eminentemente apolar. Como é que você tira uma proteína de membrana? Jogando detergente. Várias formas. Jogar detergente é o básico. Ótimo. Se você tira a proteína do meio natural que ela se encontra, ela vai se renovelar agora de uma forma inapropriada, às vezes até ela não atinge a forma nativa dela, ela fica desnaturada, de tal maneira que não adianta nada você fazer um cristal de uma proteína de membrana que perdeu sua conformação e estabilidade conformacional quando ela estava na membrana, né? Razão pela qual, quando você entra para ver códigos PDB de proteínas transmembrânicas, a quantidade é muito pequena. São técnicas primorosas que conseguem fazer isso, como por exemplo criofracturing, se não me engano, é uma dessas técnicas. Técnicas de criofratura.
você consegue, mas é criofatura molecular, não criofatura tecidual, que aí você consegue congelar e obter a informação de cristalografia ou de dispersão de ressonância de nêutrons através da imagem congelada da proteína na membrana. Tem uma outra coisa que eu já vi surgir disso daí. Bom, vamos colocar outras. A gente está falando de proteína. Proteína, eu gostaria de até colocar outras estruturas aqui, supersecundárias como exemplo. Tem uma estrutura que eu vou precisar colocar, porque se você já leu ela em algum lugar. Não é para abrir, não. Obter PDB. Essa aqui é uma gracinha. Essa aqui, 1YME, 1YME, papão. Doidona pra caramba, né? Só que agora eu vou restringir. Bom, vamos colocar aqui o jeitão dela bonitinha, né? Ela fica dessa daqui. Ela é uma carboxipeptidase. Aqui, ó, carboxipeptidase. Toda doidaça, né? Olha, cheia de hélices também. Bom, enfim, se eu restringir aquela, ó, vou achar uma estrutura super secundária e quero ver se você adivinha o nome. Adivinha mesmo. Restrict. Qual que são os resíduos? 61, 108. 61, 108, 61, 108. 61, 108. Tá aqui a estrutura. Agora eu vou mudar um pouquinho, vou colocar backbone, isso. Backbone only. Color gray. Em vez de colocar color gray, vamos colocar uma cor mais alegre, magenta. Eita. O que ele parece? Magenta. O que ele parece isso aqui? Oh, legal, estrutura super secundária. Só se for do pé grande, né? Com 3 dedos aqui, ó. O que parece aqui? Puta que pariu. Ô bicho, tu usa drogas, não é possível. E não é cafeína. A serpente do Ouroboros. Cara, isso você foi lá no fundo do quintal pra pegar. Poderia ser alguma coisa parecida com isso? Ou grampo. Esse é o nome oficial que se dá para a estrutura supersecundária. É um grampo. Acho que esse é um grampo alfa ou um grampo beta, agora já não tenho certeza. Essas estruturas supersecundárias, tem várias delas, tá? Você consegue encontrar em proteínas diretamente na internet também. Então vamos pegar aquela outra lipase sua. Vamos pegar aquela... Não, o Eric falou de uma outra lipase. Pega uma outra lipase lá, Eric. Qual que era o PDB dela? Um THG, tá. Aqui no curso de Bioquímica, nosso, tem um site chamado PDB Sam Database. Database, tá? Então, se você clicar no bichinho aqui, ó, ele vai abrir para você um outro www, que se você quiser brincar também, eu te passo agora o link dele. Agora eu não sei onde é que tá o babado aqui. Tá aqui, né? Tá aí, ó. Se quiser brincar também, onde você digita, qual que é o código? 1THG. 1THG. Você clica lá, tá aqui, ó, é uma hidrolase carboxílica. Tem um monte de informações. A bichinha aqui, ó. Você gira ela, uma gracinha. Só que é legal porque quando você clica na aba chamada Protein, ele te abre aqui, ó, todas as estruturas secundárias e estruturas supersecundárias, ó, voltas gama. Você sabe o que é voltas gama, Débora? Nem eu. Voltas beta, você sabe, voltas beta. Como é que é? A sobreposição de hélice com hélice, beta Boges. Boges, agora eu não sei se Boges é o próprio grampo. Estou na dúvida disso, se Boges é o grampo. Deixa eu ver aqui.
Não, não, minha dúvida é mais simples do que isso. Bulges, traduzindo protuberâncias beta. Agora já não sei, né? Agora dancei. Pá, pei, pum, pau, pei, pum, pau. Cadê o babado? Tá aqui. Beta Bulges. Eu não sei se ele vai mostrar aqui. Ah, aqui, ó. Mostrou. Só que tá, ele dá uma série de informações. Honestamente, eu não entendo essas informações. Não dá pra ser muito explícito com vocês, não. Ele está mostrando o Ramachandran e aqui está falando antiparalelo, paralelo, paralelo. Provavelmente é um tipo de dobramento. É um tipo de dobramento e não de uma protuberância. Protuberância é olho de peixe. Isso é uma protuberância. A casca de ferida é uma protuberância. É, coloca o quê? Gama. Voltas gama. Não tem. Tem uns PDF aqui da vida, deixa eu ver o que ele vai fazer pra mim. Não, ele vai jogar informação. Gente, nossa, Bioinformata ama isso aqui, né? Tá louco. Pior que agora eu não sei se eu fechar, fechei tudo, deixa eu ver. Você acredita? Fechei, fechou tudo. Fechou. Fechou tudo. Eu acho que ele não tinha um negócio pra voltar e eu não consegui voltar direito. Tá? Mas bom, então aí você tem essas estruturas super secundárias. A gente tem aí o que? Mais uns minutinhos para a gente encerrar. Pelo visto, não vamos colocar o software hoje, para variar, né? Mas a gente, com toda certeza, colocará na quarta-feira. Então a gente pode terminar discutindo um pouco mais sobre esses métodos de caracterização aqui. Nós estamos misturando coisas, né? Estrutura de proteína e os métodos que são utilizados para você observar essas estruturas. Então, caracterização. Diga. Não, imagina. Adorei essa frase. Antes de eu te ter interrompido da outra vez. Fala. Ah, tá, beleza. Vamos, vamos lá. Pá, deixa eu fazer uma coisa aqui. Como é que é o nome daquela proteína lá? Aquela proteína anterior. Ubiquitina, né? Vem cá, animal. Ué, por que eu não estou conseguindo? Ah, tá, já sei, porque eu não cliquei ali, né? Agora tá certo. Vou recuperar ela aqui. Arquivos recentes. Ubiquiti. Beleza. Para não ficar feiosa desse jeito, eu vou deixar ela bonitona novamente, né? Tá. E uma coisa que a gente consegue obter com informação também é... Tem outras informações que você consegue, como por exemplo, show groups. A gente consegue obter os aminoácidos. Se tiver algum elemento metálico, por exemplo, aparece, sabe? Ferro, cobalto, ou um elemento não proteico, com uma coenzima. Coenzima às vezes aparece, às vezes não aparece. Aqui só está aparecendo água como grupo não proteico. Então ela é monótona. Monótona no bom sentido. Se você dá show. Será que é show sequence que mostra? Show sequence. Um prato de tigres para um tigre, dois pratos de tigres para dois tigres, três pratos de tigres para três tigres. Show sequence mostra a sequência primária. Que aqui no caso a gente verifica que ela é pequenininha. Ela tem 76 resíduos de aminoácido. Olha, pequenininha. Pequenininha. Então vamos a essa pergunta. Ai, meu Deus. 76 resíduos de aminoácido. Ela é pequenininha. Não sei se eu consigo ligar isso para cá, mas... Qual o tamanho mínimo para que uma alfa-hélice possa ser considerada transmembrânica? Qual o tamanho mínimo para que uma alfa-hélice possa ser considerada transmembrânica? Bom, então,
Qual que é o tamanho da membrana? Qual que é a espessura da membrana biológica? Bicamada lipídica. Biloyer. Aí, inclusive, a gente pode até usar aquele nosso amiguinho aqui, o Bionumbers. Lembra do Bionumbers? Bionumbers. Biloyer. Como é que é a espessura? Widget? Widget of lipid biloyer. Oi? Ou eu estou falando errado, é Biloyer, né? Não sei, mas acho que é Biloyer. O Google ele tem aquele negocinho, né? Como é que é o negócio do Google? Deixa eu pegar o negócio do Google aqui, ó. É tradutor, isso. Deixa eu ver como é que é. Você já botou seu sobrenome para ver que legal? Mas cadê o microfonezinho? Ah, tá. Então é Biloyer. Vamos lá, vou apertar, hein? Bilayer, não Biloyer. Ah, professor burrão, ó. Bilayer. Sério? Ah, tá. Você só escuta. É bilayer. Bilayer. Tá? É legal quando você coloca seu sobrenome, aí fica uma coisa legal. Ó, aqui está dizendo que tem uma espessura de 4,1 nanômetros a de espinafre. Tá. E aqui está dizendo que uma regra de. Rule of thumb é regra de túmulo, né? Uma regra sagrada para a espessura de uma membrana hidrofóbica biológica é de 3 nanômetros. Legal. Se eu colocar um Hillman. Não mudou nada, né? Não mudou. 3, 4 nanômetros, a gente pode considerar. Homo sapiens? Cadê o Homo sapiens? Tô nele. Não. Ué. Nossa, tá tudo doido aqui, ó. Não, o Homo sapiens não. É. Não, vamos considerar então os 4 nanômetros. Vamos considerar 4 nanômetros. Senão vai acontecer igual a busca do PDB da Débora. Vai ficar aqui 5 minutos, vai terminar a aula e não achamos. Então, se você considerar 4 nanômetros, então a gente vai considerar bilayer. Então, a gente considera a membrana biológica como possuindo 4 nanômetros. Bom, então ela tem 4 nanômetros, significa que a gente está na seguinte situação. Daqui para cá, você tem 4 nanômetros. Ai, nossa, olha a letrinha miserável. 4 nanômetros. Né? E aqui você tem aquelas caudas maluconas ali. E o que a gente vai fazer é passar uma alfa-hélice aqui no meio. Então é a alfa-hélice. Quais são as características da alfa-hélice? A gente tem 3,6 resíduo. Vou escrever a mas é resíduo de aminoácido por volta. E a gente tem um pitch. A gente tem um passo de 5,4 angstroms. Não é isso? O passo. O que é o passo? O passo é isso aqui, ó. Você tem a volta assim, ó. Você vê que minha alfa-hélice é show, né? Show. Alfa-hélice, DNA e RNA aqui tá igual. O passo é essa distância aqui, ó. Tá? É a distância. Então, eu dou uma volta, eu uso 3,6 resíduos de aminoácido e cumpro 5,4 angstroms. Então, vamos lá. A gente precisa cumprir 4 nanômetros, né? Então, 4 nanômetros vão representar 40 angstroms, no mínimo. Não é isso? 40 angstroms. Eu tenho 5,4, então eu preciso achar um valor próximo desse cara aqui, ó. Preciso achar um valor próximo desse cara aqui. Então eu tenho um determinado número
de aminoácidos que são necessários para eu viajar 4,6 angstroms para no final obter nada, né? Espera aí, no final obter nada. Eu preciso obter 40 angstroms atravessando. Então 40 angstroms atravessando dividido por 5,4 angstroms, quanto é que eu vou ter? 40 por 5,4. 40, 5,4 dividido, eu vou ter 7,4. Aproximadamente 7,4 que? Passos, né? Eu preciso de 7,4 passos de uma alfa-hélice. Cada passo de uma alfa-hélice me tem 3,6 resíduos de aminoácidos. Consequentemente, isso, José, você escreveu errado. 3,6. Eu vou precisar de 27. Cadê? Onde é que eu estou? Onde que eu estou? Eu vou precisar, consequentemente, de um mínimo de 27 resíduos de aminoácidos para poder atravessar a membrana. Isso considerando ponta a ponta, né? Sem considerar que a alfa-hélice vai sair ali e vai dar uma voltinha, né? Vai ter alguma coisa ali. Eu preciso de pelo menos 27 resíduos de aminoácidos. O que me sugere que uma ubiquitina provavelmente não teria isso. Até porque o jeitão dela, né, não é de uma alfa-hélice. O jeitão dela é totalmente diferente, né? Se a gente pegar essa distância aqui, ó, e cobrir essa distância para cá, eu tenho 1,2 nanômetros. Eu precisava de 4 nanômetros. Aqui deu 1,2 nanômetros. Eu precisava de 4 nanômetros para ela poder atravessar, né? Então, só dando um exemplo bobo aí em relação à ubiquitina, que não tem nada a ver. Mas, pelo menos, fica exemplificado aí. Quer dizer, você tem que ter um mínimo ali de resíduos que permitam... E isso, experimentalmente, eu já obtive em laboratório e outros colegas obteram, porque eu já trabalhei com membrana biológica simulada em determinados experimentos. Você obtém lá 6 nanômetros, até 8 nanômetros pode ser considerado. 8 nanômetros é exagero. Mas você pode ver que na literatura eles falam em 6 a 10 nanômetros é a média das membranas biológicas. Então, na verdade, esse 27 aminoácidos aí acaba sendo um pouco maior. Deu para entender esse exercíciozinho? Tá bom. Para variar, um monte de coisa aqui, não vai dar para fazer nada, mas não tem problema não. Ó, quarta-feira que vem, a gente termina de ver métodos de caracterização, tá? A gente vai ver uma tabela. Aí a gente terminou de ver os métodos de purificação, que eu acho que é mais, sei lá, mais 2, 3 métodos, eu acho. Que são caracterizações mais básicas. Aí a gente usa um software que vocês vão gostar, que é um software online, não precisa instalar, não vai dar pau, não precisa de Java, tá? Não vai dar pau, é online. E é um jogo, na verdade, é um game desenvolvido pela Farmacia quando eu era estudante de biologia, e depois um outro sujeito pegou isso e sofisticou, e você tem ele até para Android hoje, que é um jogo de purificação de proteína. Então você vai aplicar conhecimentos teóricos em cima de uma espécie de jogo de nerd, né? Jogo de nerd. Em cima de um processo de separação que simula o máximo possível uma separação real de proteína. Então você sedimenta esses conhecimentos. A gente pode fazer mais alguns exercícios de separação e caracterização de proteína. E a gente depois vai em cima daquela tabela de purificação que eu falei para vocês. Com isso a gente pode até retornar um pouco para o R para mostrar para vocês como que você importa um arquivo do Excel, como que você constrói uma tabela, como que você faz cálculos ali numa scriptagem automatizada. Tá? Beleza? E... É nada. É porque eu falei que nós vamos disparar a nossa primeira atividade na semana que vem, tá? Não dá, porque se fosse só até o assunto de hoje, só se eu jogar então para outra semana. Porque na verdade eu tinha me comprometido a iniciar PDF. Aula de proteína, sim. Eu tinha me comprometido a iniciar
enzimas na quarta-feira da semana que vem. Mas eu acho que a gente segura o facho aí, a gente começa na sexta-feira com enzimas e quarta-feira a gente fecha a proteína com esses métodos, aplicação do negócio, tabela de purificação, encerra essa parte. Então, de repente a gente faz o seguinte, a gente tem a aula de quarta-feira, em vez de eu estabelecer a atividade para ela fechar na sexta-feira, a gente joga ela para fechar, por exemplo, na quarta-feira da semana seguinte, tá? Para não dar uma semana de diferença, mas aí incluindo a informação da quarta-feira da semana que vem, capite? Então tá bom. Gente, hoje é sexta-feira, vamos curtir então o final de semana aí, ou seja, trabalha pra caramba aí. Hasta la vista, vou encerrar então aqui a gravação.